Mas me conta um pouco mais sobre essa evolução e como você enxerga essa integração de inteligência artificial e humano. E se você quer acrescentar alguma coisa nessa dinâmica que a gente já conversou do trading. Sim. Eu acho que assim, dentro da dinâmica, acho que um ponto muito legal é que quando a gente tá falando aqui do quebra-cabeça, né? Eu usei essa analogia do quebra-cabeça. Eu eu falo muito da questão da disciplina. É igual você ser um grande processador no computador, que não pode falhar. E que tem que estar rodando ao máximo, sem aquecer a placa de vídeo, e conseguindo rodar e conseguindo gerar todas as informações rápido. Então, assim, o research muitas vezes, numa linha pura, que está conectado ao trading de commodities puro, ele tem essa função, esse papel. Então, ele funciona como essa engrenagem, esse grande processador para juntar todos os dados. E muitas vezes, quando você vai puxar essas informações comerciais, existe uma arte também de comunicação, né? Existe uma arte de comunicação dentro do seu próprio comercial. Muitas vezes você tem várias pessoas dentro do comercial, que ou o cara tá rodando a campo e fica basicamente grande parte do dia indisponível, ou sem acesso ao telefone até, ou você tem alguém que tá loucamente operando e que nem eu fazia o trade no começo, você mal tem tempo para ir no banheiro. Então, existe uma arte de negociação no seu dia a dia. Como é que você consegue usar a sua pessoa do comercial para justamente conseguir coletar essas informações que são importantes para você juntar no quebra-cabeça? E também como é que você consegue estabelecer essa parceria de forma natural? Porque muitas vezes eu vejo esse, vamos dizer, eu vou chamar de erro. Sentir ou o research achar que sozinho sabe tudo, ou o trader achar que o research é somente acessório para quando ele acha que pode ser justo, pode ser disponível, ou até o próprio research achar que o trader deve informação para ele. Então, existe uma arte de negociação de o trader e o research juntos serem uma coisa única, que buscam a mesma coisa no dia a dia. E quando isso acontece, parece mágica. As coisas funcionam muito bem, a assertividade da posição aumenta exponencialmente. Então, eu acho que esse ponto é importante dentro dessa engrenagem, e até fazendo uma separação do joio do trigo, o que funciona, o que não funciona. Existe uma arte de comunicação importante, que é necessário, e eu acho que, assim, até fazendo uma conexão com a questão de inteligência artificial. Quando você está falando de juntar várias informações, existem as informações do relativo e a do quant geral. Eu acho que quando a gente pega o AI, ele tá, meu, a cada dia você toma uma surpresa, muitas vezes positiva. Pô, ele adensa. Assim, um dos recursos mais limitados no dia a dia nosso é tempo, né? De todo mundo. E muitas vezes o AI, ele consegue sintetizar isso, resumindo vários relatórios de várias empresas e brokers diferentes e tal. Desculpe, vou dar só um passo para trás antes. Quando a gente fala da arte, né, de você conseguir ter uma boa conexão com o trader, existe uma boa conexão também do mercado. Um cara bom, para mim, de research, é um cara que consegue conversar com o mercado. E, obviamente, todo mundo sabe seu calo de o que você pode e não pode falar quando você conversa com outro player do mercado, seja seu concorrente, seja seu competidor, seja seu fornecedor, seja seu cliente. Mas é importante você trocar o máximo de informação com as pessoas para entender também o que o mercado está falando. Existe um relativismo para onde que o mercado está indo. Ou que consultorias, referências do mercado estão dizendo. Isso faz parte do quebra-cabeça. Muitas vezes a gente fala, tem uma velha máxima, né? Você tava certo, mas o mercado inteiro tava errado e o mercado foi na direção do errado mesmo, porque preço é assim. E não adiantou nada você tá certo. Então já vi isso acontecer também algumas vezes. Mas, só voltando aqui no ponto, Calma aí. Antes de falar de inteligência artificial, já que você falou de falar com o mercado, e a gente fechar esse tema do papel do research, para mim, é claro, e acho que fica evidente para os ouvintes também. Trading e research é informação. Chave para uma boa decisão. E esse tal do quebra-cabeça que a gente fala, né? É como se todo dia você tivesse que montar, depois viesse alguém e destruísse. E falasse, mudou, agora não é mais mudou. quebra-cabeça de carro de Fórmula 1, agora é de dinossauro. Agora não é mais disso, agora é sobre, sei lá, cidades, modelos, enfim. Cara, E aí, se você montar bem e montar rápido,
Né? Que você tem que montar direito, para você Sim. não falar que era... Você monta o quebra-cabeça e achar que é Paris e era Londres, você errou. E se você montar a cidade correta, mas demorar mais do que o mercado, você também perdeu o timing Perdeu, da tá. tomada de decisão. Então, para mim, acho que fica essa analogia perfeita. Eu vou até. E aquele negócio é um processador, né? Mas, cara, você precisa ser um i9, um processador super rápido. Não dá pra você ser um processador que você faz um download ali em 200 disquetes pra dentro do SSD e vai demorar 5 dias pra fazer. Então, o quanto mais, vamos dizer, afiado você fica em conseguir entender o fundamento, muitas vezes você tem essa arte de seu processador. Então, você vê um elemento mudar, muitas vezes um bom researcher, né, ele já na conversa, ele vê o impacto. Uma grande mudança, que nem foi essa questão do Estreito de Hormuz agora, que a gente está vivenciando. Mas um excelente research no seu ponto mais puro da sua dinâmica, ele muitas vezes ele tem que fazer a conta, obviamente, tem que rodar todas as planilhas, todos os modelos, mas numa conversa rápida, ele vê a questão e ele já consegue medir o impacto, já quase que de forma mental. E se a hora que ele for rodar o modelo, ele vai ter um desvio de 1, 2, 5% do que ele tinha dito. Obviamente que ele vai ter que fazer essa lição de casa sempre. Mas muitas vezes, quanto mais rápido você consegue processar essa informação, mais rápido você consegue agir e mais rápido você consegue pegar o timing. E trading, na sua pureza, é timing. Não adianta você estar certo do hoje, não adianta você estar certo do ontem, ou você estar certo da informação que aconteceu um mês atrás e você não fez nada na sua posição. Perfeito. E aí, no lance da informação, entra inteligência artificial. É inteligência artificial. Então, acho que a inteligência artificial, o primeiro ponto que eu digo é o cuidado da inteligência artificial. Acho que ela é uma ferramenta inicialmente potencializadora, mas a primeira... Você sabe que aquilo potencializa. A informação, resumir o relatório, combinar já... Pô, você recebe, de repente, 20 e-mails com informações de mercado diferentes, relatórios de vários brokers e enfim. Aí você coloca isso num grande processadorzinho e ele resume em uma página. Ou já diretamente um banco de dados, tudo para você. Lindo, maravilhoso. Você ganhou horas de trabalho, talvez. Mas tenha cuidado. Se um preço, um bid, um ESC, alguma coisa ali estiver errado, você tem que ter certeza absoluta de que antes de colocar isso no seu modelo, aquela informação tem que estar 100% correta. Porque é a velha máxima do garbage in, garbage out. Uhum. E se a função básica, elementar, do trade da commodity, você olhar o S&D e a sua função básica é a função preço, você colocou a função preço errado lá dentro, tudo dali para frente vai desmoronar. Então, assim, existe essa potencialização da inteligência artificial, seja com preço, seja com dado de oferta, seja com dado de demanda, mas se você não tiver certeza absoluta que aquela ferramenta que potencializou o seu dado, se você não tiver certeza absoluta que aquela pecinha que ela gerou, ou aquelas pecinhas que ela gerou de forma acelerada, estão puras e limpas, pode ser lindo, mas pode ser um desastre. Então, acho que sim, explorar, até porque se a gente fala que isso te acelera, e a gente fala que trading é timing, se você não estiver explorando e alguém estiver conseguindo dominar a ferramenta para gerar peças limpas no seu tabuleiro, no seu quebra-cabeça, provavelmente você pode ficar para trás dele. Eu concordo. Essa questão de colocar lixo e vai sair lixo. Isso aqui, lixo escrito de uma forma bonitinha, né? Uhum. É pintar e dar cheirinho. Mas lá por dentro, se mexer, sai coisa fedida. Perfeito. Agora, realmente, inteligência artificial ajuda a dar contexto. E tem muita gente que acha e cria modelos, fica tentando buscar uma fórmula mágica. Parece que é numa preguiça de fazer o trabalho que tem que ser feito, que é o trabalho do detetive. Se você pegar informação pública o tempo inteiro e jogar numa inteligência artificial, mesmo que seja dado de preço, ele vai ser excelente em te trazer, eventualmente, um bom feeling do mercado. Né? O que o mercado... aquela parte talvez irracional do mercado, talvez ele te traga com um pouco mais de rapidez e de uma forma estruturada. Agora, o nosso dia a dia é buscar também a parte racional e principalmente a parte racional. Não se esqueçam que por trás das notícias há bastante interesse.
boa parte das notícias, elas contam aquelas verdades que quando você junta dá uma grande mentira, né? Existe não manipulação, mas tentativa de criar uma verdade, criar uma narrativa. E ninguém gosta de contar o segredo real para todo mundo. Esse segredo real que, que é o diferencial do trading, isso tá dentro de casa, né? Sim. Ninguém quer compartilhar o segredo. O segredo a pessoa quer usar, quer se apropriar e quer usar em seu próprio benefício. Então a inteligência artificial dificilmente vai substituir a decisão do trading, mas ela pode te ajudar a criar um relatório, dado todos os dados que você já tratou, filtrou e colocou no teu modelo. Ele consegue te fazer um relatório que você demoraria, sei lá, horas para montar. Ele faz em minutos, você revisa. Ele ajuda a criar contexto, ele ajuda a resumir um monte de coisa. Mas ele nunca vai... Ele talvez substitua um estagiário. Eu ia falar isso agora. Ou alguns estagiários, né? Sim. Mas ele não vai substituir ainda a tecnicidade do trading, né, Mário? Não, eu acho que ele... Exatamente, ele vai talvez te dar alguns... Ele vai te dar tempo. E até interessante, o AI, ele basicamente ele centraliza e processa informações disponíveis de forma rápida. E muitas vezes são informações que estão na rede. Quando eu dei o exemplo, você foi lá no granjeiro, você foi ali fazer a batalha do bid e do ESC para tentar um melhor preço. Você tá tirando naquele dia, naquele momento, informação ali de dentro, se o cara tá mais comprado, se o cara tá mais vendido. Enfim, isso serve para vários tipos. Eu tô usando o exemplo do granjeiro, mas isso serve para um produtor, isso serve para um distribuidor, isso serve para uma refinaria, isso serve para vários players do mercado, isso serve até para logística, para você entender se a logística tá mais topada ou tá menos topada, enfim. Serve para vários elementos.